Fala galera, bem-vindo ao meu canal Marco Williams Transmissão Automática. Olha nós aí com mais um vídeo. Vidinho bacana hoje, hein? Explicar primeiro para vocês entrarem no contexto aí da situação. Isso aqui é uma transmissão A6 GF1 do Kia Cerato. O nosso amigo Eliseu, lutador de jiu-jitsu. O carro do cara tem que ficar bem consertado, hein? Não é embaçado. Bom, o carro dele deu pau no câmbio, chegou no guincho. Aí, como eu sempre falo para os clientes quando o carro chega no guincho, tem situações que você lê lá com o scanner, alguns, por exemplo assim, o carro deu uma pane, o cara passou, em qualquer oficina, o cara passou o scanner, apagou a falha, você vai ler a falha e não tem falha nenhuma. Ou tem falha, mas não dá para você ter certeza que a falha está relacionada àquilo. Então você sempre deixa bem claro. Tem situações em que você tem que montar o câmbio primeiro, pôr o carro para funcionar, para aí sim identificar qual era a causa, qual foi a causa de todo aquele problema lá. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no scanner que eu não tenho sinal do sensor de rotação de entrada. Esse aqui, ó. Esse sensorzinho aqui ele mede a rotação de entrada. Esse aqui mede a rotação de saída, o vermelhinho. Por que tem sensores aí? Em uma transmissão automática, o módulo tem que saber qual o giro de entrada e o giro de saída. Baseado nisso, não é só isso, tá? Mas é um sinal básico para ele saber em que marcha que o carro está. E para ter um feedback também. Por exemplo, quando vai haver a mudança, o módulo envia lá o sinal para o solenoide, né? A corrente para o solenoide, é efetuada a mudança. A velocidade dos eixos vão alterar. Por quê? Primeira e segunda marcha são relações diferentes. Vou dar um exemplo assim, bem grosseiro. Digamos que na primeira marcha entra 1000 RPM no eixo de entrada e sai 100 RPM, fica bem reduzida. Na segunda marcha aumenta. 1000 RPM de entrada, 200 de saída. E sucessivamente, de acordo com as marchas. Então o módulo dá o sinal para o solenoide para fazer a mudança, de primeira para segunda. O de saída estava com 100 RPMs. Quando o módulo ele mandou o sinal, houve a mudança das embreagens, todo o processo de engate de marcha. Aí o eixo de saída, o de entrada continuou com os 1000 RPMs e o de saída passou para 200. Aí o módulo, opa, ok. A mudança foi efetuada com sucesso. Quando ele não tem esse sinal de saída, ele entra em emergência. Fala, tem coisa errada aí. É meu linguajar, tá? Pô, já tem coisa errada aí. Antes que dê pau na transmissão, eu vou deixar de monitorar a transmissão. Essa é a emergência. Não é assim. A grande maioria das transmissões mais modernas tem até 3 tipos de situações de emergência. Mas a grande maioria das mais antigas é engatada uma marcha só. Nesse caso do Kia Cerato, quando a falha do sensor de velocidade de saída, ele vai só até a 4ª marcha com tranco. Então ele fica nessa situação aí. Como o câmbio é de 6 marchas e o câmbio é forte também, a pessoa às vezes não detecta essa falha e sai com o carro numa subida, por exemplo. Porque vamos dizer o seguinte, que o câmbio estava bom, estava normal, mas houve a falha, o sensor parou de funcionar, né? E a pessoa só percebe que o carro está um pouco pesado, mas se vai sair em subida, coisa e tal, acaba forçando as embreagens internas lá e acaba queimando a embreagem. Não porque o câmbio estava com defeito, houve um problema que ocasionou a falha, entrou em emergência e aí acabou de arregaçar tudo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui na a reprodução dos 2 sinais, tá? Com essa engrenagem aqui, ó, que é do 5HP19, eu consigo simular uma roda fônica, eu consigo simular o elemento dentro da transmissão girando. Vou posicionar o celular aqui para vocês visualizarem ali a tela do scanner. Antes de eu mostrar lá o sinal, como que eu simulo? Ó? Esse aqui é um sensor de efeito Hall, os dois, tá? Não é sensor indutivo. Então eu uso uma onda quadrada lá. Eu não vou conseguir fazer quadradinha porque não tem como eu segurar exatamente na posição correta aqui. Mas eu giro aqui, ó, eu excito o sensor, tá? Nos dois aqui. Quando eu estiver tendo sinal lá, eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza?
Então vamos lá. Tem o sinal de alimentação do sensor, mas eu já testei. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Pera aí. Que ele tem que ser alimentado com 9 volts. Esses procedimentos de teste são necessários para você não se embananar, porque tem muito detalhe para ser verificado. Então, se você não seguir uma linha de raciocínio, linha de procedimento, você acaba se embananando todo. Tá lá, 7,86 volts. Aqui a bateria já está um pouco fraca, tá bom? Mas tem alimentação no sensor. Esse aqui, no caso, é o sensor de entrada, sensor de saída. Esse aqui é o sensor de entrada, 7,94 volts. Então a alimentação tem. Agora vou partir para o sinal do sensor em si, tá? Vou testar o sensor bom primeiro, que é o de saída. Olha a tela do scanner, ó. A linha de baixo está produzindo onda. Estou girando. Olha lá, ele produz as ondas, ó. É uma onda quadrada, mas é porque, como eu falei, não tem como o que me importa aqui é a excitação. Agora eu vou fazer o teste no sensor de entrada. Ó, não dá nada. Beleza? Nada. Então, eu tenho uma possível falha do sensor. Agora, comprei sensor aqui, ó, de entrada, de saída e de entrada. Então, vamos instalar ele aqui e a gente vai ver o resultado lá na tela do scanner. Fiz a troca dos sensores. Vamos lá. Sensor de saída. Deixa eu apagar a falha, peraí. Que aí fica emergência. Tá vendo, ó? Sinal de alimentação. Porque eu despluguei os sensores. Apagar. Continua com o celular ativo, peraí. Agora sim, galera. Apaguei a falha. Então vamos lá. Sensor de saída, que lá no outro também estava bom. Olha lá. Certo? Agora o sensor que estava ruim no outro, o de entrada. Agora eu tenho sinal do sensor de entrada. Beleza? Agora eu vou montar o corpo de válvulas lá na transmissão, pôr o fluido e vamos ver na prática. Bom, galera, já montei tudo aí. Tá com o fluido no lugar lá já. Agora vamos ver na prática, né? Eu levantei o carro tá levantado. Tá desligado os sensores do ABS, que eu consigo girar ele no alto. Porque se você girar ele sem desligar o sensor, o ABS ele entende que está havendo um acidente. Aí não deixa a roda, fica travando a roda. Vamos aqui em diagnóstico. Histórico, já está registrado aqui já. Kia. Que é chamado de Forte. É um outro carro, né? Mas é a mesma coisa, a mesma plataforma. Diagnóstico.
Diagnóstico. Unidade de controle. Transmissão automática. 6 marchas aqui. Vamos lá em código de erro primeiro. Não tem nenhuma falha agora. Eu volto. Dados atuais. Não vou fazer reset de parâmetro porque é só depois que eu vou o carro na pista. Então eu vou selecionar aqui, ó, sensor de velocidade de entrada que não tinha esse sinal. De saída. Temperatura do óleo também não tinha. E a rotação do motor. Então agora vamos ver. Funcionei. Por ré. Ó, tá vendo, ó? O sinal de entrada, quando eu piso no freio, a roda para de girar, ele fica zerado. Quando eu desengato, ele fica girando. Por quê? Não tem marcha engatada, o eixo fica livre. Quando eu engato, ele para de girar. Engatei drive, ó, parou de girar. E o de velocidade de saída só vai começar a marcar quando a roda começar a girar. Aí, começou os dois a marcar. Agora vamos ver a mudança de marcha. Já está em sexta. Olha lá, sexta marcha. Aqui eu consigo mudar manualmente. Consigo reduzir, ó. Beleza? Então agora tá funcionando legalzinho. Ó, pisei no freio, tá engatado, soltei, começou a marcar, ó. A ré. O engate tá bem macio, não tem tranco nenhum. Agora tá escuro aqui. Eu vou pôr o carro para andar depois. Fazer os testes, fazer o aprendizado, que é com o carro andando. Eu reseto os parâmetros aqui no scanner e ponho para rodar. E é isso aí, mas tá bacana agora, tá funcionando legalzinho. Galera, curte lá, tal. Se você gostar do conteúdo, manda pro seu camarada aí e dá uma força pra nós aí. Só alegria, valeu!